Bom dia, vamos falar sobre administração de recursos. Quais os recursos que você tem na sua mão disponíveis para você se tornar uma pessoa mais rica, uma pessoa mais próspera. Você está administrando bem os seus recursos? Você está administrando corretamente? Vamos falar sobre isso para a gente começar a semana bem, administrando recursos e transformando esses recursos em riqueza para a gente conseguir prosperar, viver bem e ter uma vida muito melhor. Ontem eu fiz alguns postagens aqui nos stories, que ontem eu participei, no finalzinho do dia participei de 2 palestras do Marçal, e aí coloquei nos stories que iria passar aqui o resumo para vocês. Então me comprometi a isso, e aí fiz algumas anotações aqui, vou te passar para vocês o resumo, né, dessas palestras aí que eu participei ontem, e devo participar mais essa semana também. Então a melhor forma da gente aprender é ensinar. Então o que eu aprendo de bom, que eu acho que é relevante, que pode me impulsionar, levar para o próximo nível, eu trago para vocês, porque quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, e você pode fazer o mesmo. Você pode aprender alguma coisa nova e já passar para frente, colocar em prática. Coloca em prática na sua vida e ensina alguém. De repente, às vezes você vê como é que são as coisas, né? Tem um monte de gente sedenta para ensinar, para aprender, e a gente não consegue ensinar. Sabe por que isso acontece? Porque a gente não está num grupo de pessoas que estão na mesma vibração que a gente. Se você quer ensinar alguma coisa que você aprendeu e você não tem ninguém para ensinar, significa que você está num grupo errado. Porque eu já passei por isso, né? Quando eu comecei a fazer meu desenvolvimento como empreendedor, como empresário, que eu queria sair da CLT e fazer alguma coisa nova para prosperar de verdade, ter liberdade financeira, liberdade geográfica, isso já tem muitos anos. As coisas que eu comecei a aprender, eu não conseguia passar para ninguém. Por quê? Eu falei, cara, meus amigos fulano, beltrano, ciclano, eles não querem aprender isso. Então, se você está aprendendo alguma coisa e você não tem ninguém para repassar esse ensinamento, você não tem ninguém para ensinar, significa que o seu grupo não tá legal. Não quer dizer que às vezes é difícil eliminar algumas pessoas, mas você precisa procurar um grupo de pessoas que são pessoas que têm vontade de aprender. Porque se a pessoa não quer crescer, não quer aprender, você está no grupo errado. Estou falando aqui para vocês aqui, obrigado Naio, Rafa está aqui, Rafael Cardoso, bom dia, obrigado pela presença de vocês. Então ontem eu fui em 2 palestras do Marçal aqui, me comprometi nos stories que ia fazer um resumo. Por que eu estou falando isso? Porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Então o que eu aprendi ontem, Marcela, Nairzinha, obrigado por estarem aqui. Então quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende e reforça o que aprendeu. Então ontem eu fui em 2 palestras aqui na plataforma internacional, fui em 2 palestras do Marçal. Fala Moacir, obrigado aí pela presença de vocês. E eu falei assim, cara, eu vou falar pro pessoal, olha, amanhã às 6h15 eu vou mandar o resumo para vocês de tudo que eu aprendi. E eu tô falando aqui que é o seguinte, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então eu aprendi uma coisa que é bem legal, eu vou passar para vocês, porque eu tô, vamos dizer assim, transbordando, né? Eu tô dando conhecimento para vocês e estou aprendendo mais ainda. E aí se você pegou um código, alguma coisa que faz sentido para você, você vai ensinar para alguém também, num grupo, manda mensagem e tal. E se você não tem ninguém para aprender o que você quer ensinar, você não tem grupos bons que vai te levar para cima. Tá faltando gente no seu grupo, tá faltando gente. Hoje, graças a Deus, eu tenho pessoas no meu convívio que querem aprender, e quando eu falo alguma coisa nova, eles estão disponíveis a aprender e falam, cara, isso aqui é bom, isso aqui faz sentido. E aí eu lembro de quantas vezes na minha vida, quando eu comecei a fazer esses cursos de empreendedor, para ser empresário, que é uma batalha todos os dias e tal, quando eu comecei eu falei, caramba, eu passei 40 anos da minha vida sem saber isso, sem aprender sobre isso.
E aí eu falei, cara, eu vou ensinar para os meus amigos. E eu não tinha nenhum amigo interessado em aprender sobre crescimento pessoal, sobre inteligência emocional, sobre empreendedorismo, sobre como ser empresário, sobre como transformar a sua vida medíocre numa vida turbinada. Eu não tinha ninguém para ensinar entre os meus amigos. E aí o que eu vejo isso claramente? As pessoas com que você convive vai determinar o seu crescimento. Se você não tem ninguém interessado em aprender com você, você está em grupo errado. Você precisa de achar os seus grupos, pessoas que querem crescer. E aí o Marçal, para quem conhece o Marçal, é um empresário, empreendedor, um cara que eu comecei a me conectar com ele a partir de março e acabei mudando aqui para Alphaville para fazer uma mentoria e tal, e estando por aqui é mais fácil da gente fazer essa mentoria, quase todo dia tem evento. E uma das coisas que ele falou muito ontem, e falou hoje também já de manhã, foi de administração de recursos. E que a gente é o maior recurso que a gente tem. E a gente não consegue crescer na vida porque não tem esses recursos bem administrados. E aí como que a gente faz para administrar então esse recurso chamado eu, né, chamado você, tá aqui ó, o Edson, o Moa, o Rafa. Como é que a gente faz para administrar bem esse recurso? Para que a gente possa realmente crescer em espiral. O Rafa também estava no 459, então já sabe mais ou menos das coisas que a gente vai falar por aqui. Mas ontem, a primeira palestra que ele fez ontem, e é uma palestra que eu sou do grupo da mentoria lá do Nésio de Thiago, né, então eu tenho acesso. E aí ele chegou para palestrar primeiro nessa palestra, que é uma palestra que chamava coautoria. O que é coautoria? O Nésio e o Thiago fizeram um movimento para motivar as pessoas a escrever. Inclusive eu estou com meu livro pronto, faltando só recursos para poder publicar, né, para poder fazer aquela administração final e fazer a publicação. E aí o Marçal chegou na palestra, a Gisele chegou na palestra e falou assim, olha só, o nome da palestra chamava Coautoria, a Coautoria, que é um evento que o Thiago e o Nésio motivou 25 pessoas a escrever parte de um livro para poder publicar em conjunto. E eu vou falar daqui a pouco para vocês qual que é o sentido disso, qual que é a grande motivação de fazer isso daí e como que isso pode dar certo. Tá? Então o nome do evento era Coautoria. Aí o Marçal chegou para palestrar nesse evento e falou assim, olha só, eu acabei de chegar do Ironman, eu tenho 40 e tantas empresas, eu tinha 100 quilos, ele mostrou uma foto dele com quase 20 quilos acima do peso, e ele falou o seguinte, eu não teria feito nada se não fosse pela coautoria. O que ele quis dizer com isso? Que se a gente não tiver em grupo de pessoas que realmente querem crescer com a gente, se a gente não se juntar com pessoas que querem crescer, e por isso que eu estou fazendo aqui, eu chamando vocês, vamos crescer juntos. E todos os dias eu falo para o meu ciclo de amizades aqui, gente, eu peguei já um grande segredo disso aqui. Todos que estão acima, todos que estão com crescimento exponencial, que cresceram pra caramba, esses caras que andam de Porsche, Lamborghini, eles só conseguiram isso porque fizeram grupos bem fechados de pessoas que realmente estão disponíveis e estão com vontade de crescer juntos, e um puxa o outro, um empurra o outro às vezes. Inclusive quando eu trabalhava no mercado financeiro, eu aprendi uma coisa que um empresário, dono de banco, que era dono do Banco Real, quem lembra do Banco Real aí, depois o Banco Real foi comprado pelo Banco Santander, não lembro agora, então esse cara ele falou uma coisa lá no finalzinho da década de 80, começo da década de 90, que assim, que no mundo dos negócios, você tem que imaginar como fosse uma pirâmide. Você puxa quem está embaixo de você e empurra quem está em cima, sabe? Isso foi uma palestra que ele fez, e muita gente que trabalhava no Banco Real falava que ele sempre falava isso. E você nunca tenta pular essa escada, né? Você tem que pegar a pessoa mais próxima de você, empurrar ela e trazer junto
pessoas que estão embaixo de você. Quem está embaixo de você vai ter que te empurrar para cima. Só que é o seguinte, tem gente que você vai querer conectar, ela não vai te empurrar para cima, ela vai querer te passar por cima de você. E aí a pirâmide fica sem base e desmorona. É ruim para a pessoa que está embaixo e é ruim para você também. Por isso que você tem que selecionar direitinho as pessoas que vão andar com você. E eu te garanto, cara, que isso não é coisa fácil, porque é o que eu estou mais procurando hoje. Eu já tenho, que eu não trabalho com CLT, como gerente de investimentos em fundo de pensão, já tem 5 anos. E durante esses 5 anos, eu falei, não, eu vou fazer o meu projeto de mentoria de investimentos, de consultoria de investimentos funcionar. E eu procurei várias coisas e nos últimos 12 meses, assim, 18 meses, um ano e meio, que eu falei, não, eu tenho que procurar pessoas para andar junto comigo. E eu garanto para vocês que a maior dificuldade como empreendedor que eu consegui, que eu descobri que é a maior dificuldade para crescer também, é encontrar pessoas com a mesma vibração, fiéis, que você possa confiar para você crescer junto. Não, que isso não se transforme em uma desculpa, que a gente, vou dar desculpa, mas não acha a pessoa certa para trabalhar comigo, porque o responsável ainda continua, o maior responsável ainda continua sendo você. Mas andar com pessoas que realmente estão disponíveis, que querem crescer, que são fiéis, que não escondem o jogo, que às vezes a gente começa a andar num grupinho de pessoas, de empreendedores, e aí um descobre uma coisa e guarda. Você percebe que às vezes a pessoa guarda uma coisa ali, um segredinho que não quer compartilhar, sabe? Então um grupo bom de pessoas todo mundo vai crescer juntos, ninguém fica para trás. Quem está embaixo, vamos puxar o cara. Quem está em cima, vamos empurrar para ele subir mais ainda, porque na medida que ele sobe, ele puxa quem está embaixo. Então isso foi uma coisa que eu aprendi lá no começo da década de 90, e quem trabalha comigo, quem já trabalhou comigo, sabe que é assim. Ninguém fica para trás, sabe? Então, coloca essa filosofia dentro de você. Agora, você não pode colocar isso como desculpa. Eu não encontrei as pessoas. Fala o Alerson, eu não encontrei as pessoas ainda, por isso que eu não prospero. Não, mas o grupo é fundamental, mas não quer dizer que você não achou o grupo, você não pode parar. Você não pode parar, porque eu estou nessa pegada. Eu vou pegar esse grupo no meio do caminho. Eu estou já me conectando com pessoas que podem gerar um crescimento, que podem trazer novas ideias, que querem crescer juntos. Mas eu vou fazendo aqui o meu trabalho. Porque se eu não encontrar a pessoa, eu não quero dar justificativas. Eu não cresci porque fulano não cresceu. Não tem isso. Então você é o melhor e único recurso que você tem. E aí como que você quer usar isso? E aí numa outra palestra que eu fui depois dele aqui na plataforma, ele falou, ainda dá tempo de salvar 2023. E por coincidência foi uma live que eu fiz semana passada, e inspirada em outros motivos, porque eu vai ter uma série de eventos aqui. Eu, como mentorado do Nésio de Thiago, posso vender esses produtos, esses eventos com um preço melhor. E eu comecei a chamar as pessoas que me pediram para falar, Alex, essas pessoas me pediram, falaram assim, olha, quando tiver evento XYZ, me chama que eu vou. Aí que saiu a data dos eventos, agora começa dia 30 de novembro, vai ter um churrasco de negócios aqui, que é absurdo o nível de network que a gente faz aqui. Se você quiser ir ainda aqui em Alphaville dia 30 no churrasco de negócio, me chama. Aí vai ter alguns eventos, 10, 11, 12 de dezembro, e eu passei essa escala de eventos para essas pessoas elas que me pediram. Cara, no próximo eu vou com certeza. Vai ter a formação em Investidor Pro, que são 2 dias só para falar de investimentos. 2 dias absurdamente assim, cara, mercado nacional, mercado acionário nacional, financeiro, mercado financeiro nos Estados Unidos, leilão de imóveis no Brasil, leilão de imóveis nos Estados Unidos, leilão de carro, importação da China. Cara, é uma formação de investidor muito, muito top, porque só esses 2 dias é vendido aqui por 10 mil reais, você tem ideia. Vou lá comprar no site deles. Aí o que aconteceu? Eu passei a data para essas pessoas que me pediram, falei, cara, no próximo eu quero ir, porque eu sei que o network é absurdo e tal. O que 2 já me responderam? Não, é final de ano aqui, tá muito complicado, vamos deixar para o ano que vem. Cara, aí no dia eu fiz uma live falando que
Se você quer crescer, você não pode ficar com essa ideia de que não, já é final de ano, vamos deixar para o ano que vem, porque você perde um período absurdo, você perde um tempo absurdo. Tem muita gente já que está nessa vibração assim, cara, não, agora já é novembro, dezembro, o ano já acabou, é a confraternização e tal. Cara, para com isso. Sabe por quê? Olha só, você vai matar na sua vida novembro, final de novembro, dezembro. Quando chegar em dezembro, você vai falar que em janeiro não dá para fazer nada, só depois do carnaval. Você já perdeu 4, 5 meses da sua vida. Se você tiver com essa mentalidade agora de que deixa para o ano que vem. São 4 meses da sua vida. A gente tem um lema aqui, que eu aprendi com o Marçal também, que todo dia é segunda-feira. Todo dia é segunda-feira. Porque para tirar essa ideia de que é depois do carnaval, é depois do ano novo, e se você deixar para fazer suas promessas só no ano novo, você não vai prosperar também. Porque eu falei na live, você tem que gerar micrometas, micro resultados agora para você. Se você quiser um 2024 próspero, você tem que salvar o 2023. Entendeu? A vida continua, o Alex está falando. Se quiser prosperar, não tem dia e hora. Ele que é um empresário, empreendedor, que está crescendo absurdamente, porque ele esses dias estava lá em Dubai, né, fazendo lá network, fazendo novos contatos, crescendo a empresa dele de inteligência de internet, né, de proteção na internet. Você que quer crescer na internet com proteção de dados, o Alex aqui, eu tenho a NTI, que é uma empresa fantástica. Então está crescendo exponencialmente, eu estou acompanhando isso. Por quê? Para ele não tem esse negócio de fazer promessa de final de ano. Não, todo dia segunda-feira. Dia 31 de dezembro, 25 de janeiro, 25 de dezembro. Todo dia é dia de você crescer e não ter essa ideia de que é finalzinho de ano, deixa para o ano que vem. Porque se o seu cérebro está acostumado a fazer assim, você não vai prosperar. Porque o cérebro tem que ter essa ideia de que todo dia é dia de crescimento. Ó, a Dirce entrando aí, o Moa falando, o Kaique, valeu meu amigo, bom ver vocês aqui. Então, crescimento, quem quer crescer de verdade é todo dia. Você é o melhor e praticamente único recurso que você tem para crescer de verdade. Então não coloque, os feriados vão vir, a virada do ano vai vir, e eu falei e vou reprisar para vocês aqui. Pessoas que fazem promessas no dia 31 de dezembro, na virada do ano, são as pessoas que não conquistam nada. Porque o nosso cérebro não é feito para prosperar. E quando você fala assim, não, esse ano eu vou perder 10 quilos, esse ano eu vou ganhar 1 milhão, esse ano eu vou fazer 100 mil, esse ano eu vou começar a fazer investimentos. Se você quiser um 2024 melhor, você tem que salvar e se preparar agora em 2023. Você tem que criar metas hoje, para o seu dia e para amanhã. E semana passada eu fiz até um exercício aqui na live falando assim, olha, para quem quer investir, quem aqui nunca investiu não tem conta numa corretora. Então hoje você vai abrir uma conta numa corretora. De hoje, era sexta-feira que eu falei isso, de hoje até segunda. Na segunda-feira, pegue e comemora, porque você conseguiu fazer uma tarefa. Sabe? Você tem que ir gerando micrometas, micro resultados na sua vida, celebrando e mandando a mensagem para o seu cérebro. Eu sou um cumpridor de metas. Eu cumpro as metas que eu coloco para mim. Você tem que passar essa mensagem para você. Porque chegar no 31 de dezembro e falar assim, esse ano eu vou perder 10 quilos, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer dieta, e esse ano eu vou juntar 100 mil reais, esse ano eu vou trocar de carro. Você não vai conseguir, porque o teu cérebro não funciona desse jeito. A gente tem uma máquina poderosa aqui que pode ser usada a nosso favor, mas a maioria das pessoas não sabe como essa máquina funciona. Essa máquina funciona com micro resultados. Você tem que gerar pequenos resultados na sua vida e celebrando esses resultados. Aí você vai mandando a mensagem para o teu cérebro que você está fazendo metas e está cumprindo essas metas. Tá? Então foi uma coisa que o Marçal também falou, porque é isso, você tem que salvar o seu 2023 para que o 2024 seja um ano realmente melhor. E deixar para fazer promessa deixar para fazer promessa só no ano novo, você não vai cumprir. Então, que promessa você está fazendo para você hoje, agora, segunda-feira, 6h30 da manhã, 6h36 agora, que você vai cumprir este ano ainda, sabendo que você é o melhor recurso que você tem, um único recurso, e que você tem que botar os seus recursos aí para, você tem que botar os seus recursos para funcionar, para trabalhar para você
para você ganhar dinheiro e prosperar. Então, aí como que você faz isso? Coisas que você pode fazer. Então, o Marçal falou da coautoria, que ele não conseguiu fazer nada sem o grupo de amigos que ele tem. Inclusive o Iron Man, né? Ele falou o seguinte, que ele, há uns 3, 4 meses atrás, ele olhou lá no perfil do Thiago Rocha e estava lá, triatleta. Ele falou assim, pô, que história é essa de triatleta? Você não é triatleta? Ele falou assim, nós já somos. E aí o Marçal falou assim, como assim nós já somos? Ele nem estava. Então quem colocou ele nesse mundo da corrida, do triatleta, para ser um triatleta, para ser um Ironman, foi um dos parceiros dele. E aí essa parceria contaminou e no final foram 30 pessoas que treinaram durante 40 dias, que se dedicaram e chegaram e conquistaram. Todo mundo chegou na reta final ali e cruzou a linha de chegada. Né? Por quê? Por conta do ecossistema. Todos eles contam sobre as empresas que se não fosse um puxando o outro, você não conseguiria. Então por quê? Porque a gente tem que salvar o nosso 2023. Mas uma das coisas que a gente tem que fazer, né? Vou dar algumas aqui. Primeiro, qual que é o grupo de pessoas que você está andando? No grupo de pessoas que você está andando, tem gente que realmente que você quer crescer? Por isso que às vezes é caro, igual eu estou pagando aqui uma fortuna para estar mudei de casa, mudei de cidade, gerando um desconforto, gastando recursos, né, investindo para estar no meio de pessoas que querem realmente crescer. Porque aqui, cara, é um puxando o outro. E se a pessoa não quiser, se você começar a andar para trás, você é naturalmente ejetado do sistema. Entende? Então, você tem que procurar um grupo de pessoas que te coloquem pressão e que você faça pressão em outras pessoas, para você crescer junto. Primeiro, o ambiente, né? As pessoas. Lembra sempre, o ambiente em que você vive é mais determinante para o seu sucesso do que sua própria vontade. Anota essa daí. Segunda coisa muito importante, você tem que aprender a dizer não. E isso eu aprendi aqui, reaprendi aqui, estou ensinando para vocês, para mim aprender a fazer isso. Porque quantas vezes a gente fala sim, que é um sim que nos prejudica? Você já percebeu isso? Fala aí, você aí, quantos sims que você já disse que te prejudicaram? Você fala, puta merda, por que eu disse sim? E aí você lendo biografias de Bill Gates, de Warren Buffett, Bill Gates, eu acabei de falar, Jorge Soros, você vai ver que o segredo dos grandes empresários, empreendedores, pessoas de sucesso é dizer não. Você tem que dizer, para quem quer investir, fazer economias para fazer os seus primeiros investimentos, você tem que dizer não para algumas compras desnecessárias. Você tem que dizer não para para algumas compras. Você tem que gerar um desconforto. Sabe por quê? Olha só, o desconforto gerado pelo compras que você não vai fazer vai gerar o extraordinário. Então pensa nisso, que às vezes tem compras que você vai fazer e só vai te dar dor de cabeça. Então veja assim, coisas que você pode cortar para fazer investimentos para você vai gerar um desconforto para gerar o extraordinário. Pega essa. Porque se você pegar o Warren Buffett, grandes investidores, o Barsi, pessoas que multiplicaram seus patrimônios, eles falam, todos eles tiveram desconforto no final. O Moa está falando aí, o não faz parte do crescimento. E como faz? Sabe? A Nai também está falando sim. O Anthony acabou de chegar aí. Então, assim, então duas coisas. Primeiro, o grupo de pessoas que você vai escolher para andar junto com você. E aí, a segunda coisa, saber dizer não. Quem quer crescer tem que dizer não para o barzinho. Às vezes você vai demais no barzinho, para cerveja, para bebida, para comidas que não te ajudam. Por que isso? Cara, porque para quem está empreendendo, fala Anthony, para quem está empreendendo, cara, o seu nível de desgaste mental, físico, emocional
é gigante. Às vezes você fica desesperado, nada dá certo. Cara, como é estressante. E aí é o seguinte, se você não tiver com a máquina aqui, ó, funcionando direitinho, não vai dar certo. Então você tem que estar com a parte intelectual, emocional e física funcionando bem. Então por isso que o pessoal aqui do ecossistema corre todos os dias, faz exercício, faz musculação. Cara, eu faço musculação todos os dias, vou para academia, corro todos os dias. Por quê? Ah, mas é porque qual que é o resultado? Primeiro, qual que é o grande objetivo disso? Você está com um corpo bom, porque você gera adrenalina, você gera aqueles hormônios, né, que te colocam para cima, para você superar as dificuldades do dia a dia. Alimentação. Por que você tem que se alimentar bem? Porque se o seu corpo não estiver bem, o seu organismo bem, você fica com sono, você fica desmotivado, você começa a gerar um monte de toxina, você começa a envelhecer o organismo, você começa a inflamar o teu organismo com um monte de açúcar, né, com um monte de coisa de besteira, e aí você fala assim, pô, deixa para depois, deixa para o ano que vem, deixa para o ano que vem eu faço essas promessas, o ano que vem eu começo a investir, o ano que vem eu começo a empreender. Parte disso é pelo seu corpo que não está funcionando bem, a sua parte emocional, a parte física, né? Então você saber dizer não para preguiça, para procrastinação, para pessoas do seu grupo que só te chamam para fazer besteira, só te chamam para se divertir. Não que se não divertir seja bom, é importante, mas tem gente que só te chama para ir para o barzinho, para comer coisa que não presta, para beber, e aí você tem que administrar o melhor recurso que você tem, que é você mesmo. E aí você vai demais para barzinho, você perde recursos gastando dinheiro com coisa que não presta, perdendo o seu tempo. E é um tempo valioso. Eu lembro, até 3 anos atrás, cara, eu ia muito pro barzinho com os amigos e tal. E aí eu percebi o seguinte, quando você vai no barzinho, olha o tanto de recurso que você perde. Você perde dinheiro, que você poderia investir em coisas boas. Você perde seu tempo. E depois de uma certa idade, você perde aquele tempo que está ali e você perde o dia seguinte. Porque eu já cheguei numa fase que se eu saio e bebo, eu perco aquele tempo e perco o dia seguinte. No dia seguinte eu fico cansado e não consigo pensar direito, sabe? Então eu parei, dei uma cortada mesmo. Eu não sou aquele cara rigoroso, não bebo nunca. Não, tem alguns eventos, você pode tomar uma taça de vinho e tal, moderadamente, acho que é tranquilo, socialmente e tal. Mas sair para beber assim, igual eu saía antes, cara, não dá. Principalmente por isso, você fala assim, não, eu vou sair hoje, amanhã eu acordo cedo e faço alguma coisa. Cara, não dá. Você perde amanhã do dia seguinte, você perde também. Então você tem que dizer não para isso. E às vezes você dizer não para um convite de um amigo é difícil. Um amigo que era amigo de tanto tempo. Então pensa sobre isso, cara. O ambiente que você está, para onde os seus amigos estão te chamando? É para você se desenvolver, para você ir em treinamentos, em curso. Ontem eu ia ver as 2 palestras que eu ia ver de casa, online, né, uma delas. E aí o amigo falou, não, vamos lá, estamos aqui em Alphaville, vamos para lá. Aí pegamos, vamos para lá. Então você vê, para onde seus amigos estão te chamando? Sabe? Então, aí eu fui lá, já me conectei com mais gente, já fortaleci alguns laços com pessoas que realmente pode gerar um network absurdo e pode me gerar um crescimento absurdo. Então, para onde os amigos que você tem que estar te chamando? É para crescimento? É para palestras? É para se desenvolver? Ou é para barzinho? É para coisas que não dão utilidade nenhuma? Então, então primeiro, o ambiente que você está, dizer não. Né? Dizer não para alimentação errada, dizer não para bebida errada, tomar bastante água. Cara, é engraçado que a gente fala desse negócio de beber água e, cara, se eu não bebo água, eu percebi isso fisicamente. O Kaique estava falando que me viu ontem na palestra, cara, legal, bacana, a gente tamo junto aí, vamos fazer negócio junto, você vai ver. Então, você tá, a alimentação, cara, é fundamental, porque o nosso cérebro não funciona sem água, e a gente ainda tem essa mania de não beber água. E aí como é que o pessoal leva muito a sério? O celular desperta a cada hora, né, para você poder ali tomar uns 300, 400 ml de água. Porque não é por conta da água, é por conta do seu corpo, da sua mente,
que vai te enfraquecendo sem uma boa alimentação, sem água, sem exercício físico, sabe? Então você cuidar do corpo é fundamental para gerar esse crescimento. Então olha só, o ambiente que você vive é imprescindível. 2, saber dizer não. 3, cuidar do seu corpo e da sua mente. Então o Marçal falou uma coisa ontem também, que eu já tinha estatística, que eu já tinha estudado sobre isso há uns anos atrás. As pessoas mais ricas do mundo leem em média 50 livros por ano. Você vê, e ontem mesmo caiu a ficha. Eu não estou nessa vibe de ler 50 livros por ano. Eu sempre tenho um livro aqui comigo, estou sempre lendo aqui, ó. Tem o livro do Tony Robbins tá aqui comigo, tem a Bíblia, estou sempre lendo alguma coisa. Mas eu não estou nessa pegada de ler um livro por semana, sabe? Para mim é bem ainda uma coisa desafiadora. Mas eu coloco pelo menos aqui, abrir e ler um pouquinho todos os dias. Procurar aprender todos os dias, né? E escrever, sabe uma coisa que está me fazendo crescer muito? Cara, olha só, isso aqui é uma coisa pessoal, que talvez você tenha você já tenha já isso com você, mas que eu não tinha, e que de um ano para cá tá me fazendo crescer muito. Sabe o que é? Isso aqui, ó. Escrever. E escrever à mão. Escrever à mão. Porque eu aprendi o seguinte: quando você pega uma caneta, encosta ela no papel e começa a escrever, isso ativa uma parte do teu cérebro, sabe? Que é diferente. Porque cada habilidade que você faz ativa uma parte do teu cérebro. Você é um cara que é bom de fazer filmagem, de fazer corte de filmes, você é bom de jogar, você ativa algumas coisas no teu cérebro em partes que só aquele exercício ativa aquela parte. E eu descobri que, aprendi isso lendo, né? Que você pegar a caneta e encostar a caneta e escrever aqui ativa a sua imaginação, a sua criatividade. Então, por que pintores, escritores tem uma parte do cérebro bem ativada e outras pessoas não? Por conta disso, porque elas escrevem. E aí eu comecei a fazer isso. Toda sacada que eu tenho, eu comecei a anotar, sabe? E aí, o que isso gerou? Nos últimos 3 meses eu escrevi um livro. Porque eu comecei a escrever pequenos trechos, você vê, eu vou numa palestra, às vezes eu escrevo 3, 4 linhas. Cara, e aí eu escrevo aquilo, e daqui uma semana eu leio, e eu falo, cara, se eu não tivesse escrito, eu não teria colocado em prática, que eu nem lembro. Tem coisas que eu vi ontem na palestra que me impactaram, que eu nem lembro. Algumas coisas que eu anotei tá aqui, e eu falei, cara, ainda bem que eu anotei. Então por quê? Você vai colocando, ativando parte do seu cérebro. Então anota isso daí. Quando eu falo anotar, literalmente, você anotar coisas, escrever no caderninho, vai ativar parte do seu cérebro, e que no conjunto de tudo você vai prosperar. Porque quem lê, prospera. Quem escreve, prospera. Você vê, eu já escrevi um livro com essa brincadeira de anotar as coisas. Sabe como eu comecei? Desse outro livrinho que eu tenho aqui, ó, eu comecei a anotar as coisas que eu ia fazer no dia. Sabe? É um livrinho todo com as datas, né, com dia e com horário. E aí eu comecei a anotar aqui, ó, as coisas para fazer no dia, né? E aí comecei a tomar gosto sobre isso. Aí eu já peguei um outro livrinho para anotar como que foi as coisas. Falei, pô, eu fui na palestra tal, dia tal tem palestra. Aí eu anotei que comecei a anotar o que eu aprendi. Gente, isso dá um trabalhozinho, mas depois você fala, nossa, cara, depois de uma semana, depois de um mês, que você vê um livro desse já está todo escrito, você fala, cara, como é que eu escrevi um livro desse? Cheio de dicas, cheio de coisas de crescimento. E aí você transforma isso num livro, entende? Com as sacadas. Você sabe aqui, o Instagram, @mentorfim, né? Ele é um Instagram de mentoria financeira, mentorfim, mentoria financeira. E durante muito tempo eu só falava das coisas do mercado financeiro, que eu sei sobre investir nos Estados Unidos, investir no Brasil, como é que é a bolsa no Brasil, fundo imobiliário, ações, título público, ações internacionais. Cara, chega uma hora que o meu público cansa, e até eu canso. Eu falei, cara, não tem mais, assim, tem muito perfil que só fala disso, entende?
E aí eu falei, pô, o que eu vou falar então? O que eu vou falar a mais para o meu público, para gerar valor, para que meu público cresça comigo? A Nath, quem estava nas palestras ontem, está entrando aí agora. Aí eu comecei a anotar essas sacadas que eu aprendo nas palestras, nas lives, e transportar esse conteúdo vinculando com o meu. Por exemplo, eu falo de geração de riqueza, de crescimento através de você crescer o seu patrimônio. Eu te ensino a fazer isso. E agora é o seguinte, eu estou juntando coisas que não necessariamente são do mercado financeiro. Entende? Olha só, escrever é bom, cuidar do seu corpo é bom, você ter um grupo de pessoas que te faz crescer é bom, Então, o que eu junto? Eu junto esse assunto com o crescimento seguinte. Você quer crescer seu patrimônio? Você quer investir melhor? Você quer aprender como investir? Você tem que estar com pessoas que querem investir junto com você. Sabe? Então, por isso que tem agora a Formação Investidor Pro. Cara, cola aqui comigo. Eu estou fazendo aqui um combo que a pessoa vai comprar o Formação Investidor Pro, 2 dias de imersão, ainda tem a minha mentoria por 6 meses. Então, você quer investir realmente e crescer nos investimentos? Tem que andar com quem quer fazer investimentos. E nessas imersões só tem gente que quer fazer investimento, quer crescer. Não entra baladeiro, não entra pinguço, não entra outro tipo de gente. Sabe? As pessoas que você tem que caminhar. Então, o que eu faço? Eu pego o conhecimento que me faz crescer e agrego isso ao conteúdo que eu sempre tive. Entende? Então isso gera um repertório gigante para você falar, para você escrever livro, para fazer as suas palestras, para você fazer sua mentoria. E isso que eu estou falando agora, o que tem a ver com a minha mentoria? A minha mentoria não é mentoria financeira, para você ganhar dinheiro? Se você começa a escrever um livro, começa a fazer palestra, você não ganha mais dinheiro? Se você ganha mais dinheiro, você não vai ter que administrar o seu dinheiro? Vai, aí eu estou junto com você nessa. Saber administrar dinheiro e investir melhor é uma coisa que eu vou conseguir fazer você fazer isso, sabe? É a minha experiência em mais de 20 anos trabalhando no mercado financeiro. Então veja, como que isso tudo, como escrever as sacadas que você tem, vai te fazer prosperar. E sabe como eu comecei? Infelizmente, como eu estou aqui em Alphaville, mudei tem 2 semanas e pouco, não tem tudo, todos os meus recursos não estão aqui, eu estou sentindo muito falta das minhas anotações, dos meus caderninhos. Eu comecei porque eu não queria anotar no celular. Você vai numa palestra e você pega o celular, dá uma impressão ruim, né, de você estar com o celular ali. Então às vezes eu ficava digitando as pegadas no celular. Mas o próprio celular pode te chamar a sua atenção e às vezes o palestrante fica incomodado que você está com o celular ali. Tem uns que já sabem que você está anotando mesmo. Então, um caderninho aqui, igual esse daqui, que a gente chama de Moleskine, eu comprei um desse tamanhozinho aqui, ó, bem pequenininho, que andava no meu bolso, com uma canetinha pequena, um pouquinho menor do que essa daqui. Então eu ia nos lugares, nas reuniões de network e tal, tinha uma ideia, cara, eu pegava o caderninho e já anotava. Aí depois eu pegava esse caderno maior e expandia, fazia uma página daquelas ideias. Cara, parece que dá trabalho, só parece. Porque o prazer e o conhecimento gerado com isso é uma coisa absurda. A gente está tão preocupado em adquirir conhecimento. Todo dia você quer ir numa palestra nova, você quer comprar um livro novo. E fazendo essas anotações aqui, ó, sabe o que eu falo? Sabe o que eu percebi? Cara, eu não sei nada do que eu já aprendi, não botei em prática. Então, a maioria de vocês aqui não precisa de ir em mais palestras, não precisa para aprender coisas novas, nem de livros novos. Eu comecei a fazer aqui, olhar a primeira página que eu escrevi aqui, eu falei, cara, eu já nem lembro da primeira página, eu tenho que revisar. Então comecei a revisar as coisas que eu anoto. E aí você vai aprendendo de verdade, vai interiorizando e vai se capacitando a ensinar as pessoas com as coisas que você já aprendeu. Então, eu vi isso, toda semana eu queria ver, todo mês, não, tem que comprar um livro novo. Cara, aí eu pego um livro antigo que eu tenho, que está lá sublinhado, as anotações, eu falei, cara, já esqueci isso, ou nem apliquei. Então, essas anotações estão valendo ouro para mim. Porque quando eu pego aqui, às vezes eu leio uma frase
que me lembra uma palestra inteira, que me lembra um livro inteiro, sabe? Então uma dica que eu deixo para vocês hoje para a semana é: compra um caderninho desse, ou até um caderno aqui que eu tenho aqui, caderno de matéria também, que aí eu vou... tá aqui, ó. Hoje em dia eu não entro numa live que eu vou aprender, né, numa aula, sentar com um caderno aqui perto para sair escrevendo. Tudo que você escreve, depois de uma semana você vai revisar, você fala, cara, ainda bem que eu anotei. Então o Moa está falando, se você faz anotações em computador celular, fica na máquina. Se você anotar no caderno, fica em sua mente, é automático. Cara, olha só, é exatamente isso, está até fixado aqui, ó. É exatamente isso. E quantas anotações que eu tenho aqui no computador, cara, que você vai digitando ali e você não acessa depois. No celular, a mesma coisa, sabe? Então, às vezes, quando eu estou sem o meu caderninho, eu vou lá no WhatsApp, que tem um grupo no WhatsApp só meu mesmo, eu comigo mesmo, e escrevo. Ontem mesmo eu escrevi, não vou mostrar para vocês que o celular está aqui. Ontem eu estava sem um caderninho lá, que eu nem imaginava, eu saí de casa para pegar o Ricardo, nem imaginava que ia para a plataforma, e falei, vamos. Você vê o poder das companhias que você tem. E aí, eu anotei algumas frases lá no celular. Cheguei em casa, já passei para cá, sabe? A Nath, que está aí na live, estava ontem. Primeira coisa que o Marçal falou ontem, que eu anotei, foi coautoria, que é o nome da palestra. Porque quais são os coautores que você quer andar junto e que você vai fazer os seus projetos juntos? Então essa é uma grande dificuldade de você achar as pessoas que querem crescer com você verdadeiramente. Beleza? Cara, se essa live foi útil para você, eu queria te pedir uma coisa, que ela vai ficar aqui no feed, e você ir lá agora ou daqui ou no final do dia, a hora que você puder, escrever, cara, aprendi isso. Sabe por quê? Cara, fazer esse conteúdo chegar para mais gente é uma dificuldade. Na verdade, eu vou te pedir duas coisas. Lá no meu perfil, clicar naquele sininho lá e marcar lá o sininho. Eu quero ser notificado quando tiver uma live, um post novo e tal. Só por um períodozinho, depois você desmarca, para você me ajudar a fazer crescer aqui esse Instagram. E, cara, é uma trabalheira. Então, quando você vai lá na live e fala assim, cara, eu aprendi isso, primeiro, você está fortalecendo no teu cérebro que você aprendeu e você vai... É um reforço mais para você colocar em prática. E aí o Instagram vê, tem comentário, deve ser bom, vou mandar para mais gente, tá? Porque pouquíssimas pessoas recebem as notificações. Então, quanto mais você dá um likezinho lá, dá um comentário, ajuda aqui o crescimento do canal. Marcar uma pessoa, de repente você consegue marcar uma pessoa, ela vai vir vai ver a live inteira depois e vai te agradecer. Cara, eu vi aquele conteúdo e realmente me ajudou. Beleza? É a única coisa que eu te peço e uma coisa que eu prometo para você. Tudo que eu aprender de grande, que vai fazer diferença nas nossas vidas, eu vou trazer aqui para você. Beleza? Então, forte abraço, até o próximo vídeo e tenha uma excepcional semana de crescimento e não espere 2024. Decida quanto que você vai crescer ainda em 2023 para que 2024 seja realmente um ano fantástico. Fechou? Bom dia e vamos prosperar.